eu não tenho dúvida nenhuma da participação do Braga Neto, né? Já tinha inúmeras narrativas e conversas aí por aí de que ele realmente estaria indo diariamente no comitê de campanha do Bolsonaro lá no Lago Sul, né? E lá fazendo reuniões com políticos da base bolsonarista. E já que estamos falando do Anderson, já que estamos falando do Distrito Federal, eu queria falar sobre o decreto do golpe. O golpe, né, teve um decreto que foi escrito para poder consolidá-lo. E aí, Eugênio, a arquitetura desse grande ato passava para ser para acontecer antes do dia 12 de dezembro, ou no dia 12, né, mesmo quando aconteceu, sendo que não coincidisse com a data da diplomação do Lula. Eles queriam fazer isso antes da diplomação. Sim. E Eugênio, teve generais como o Braga Neto que deram entrevistas nesse intervalo de tempo entre a eleição e esse 12 de dezembro, dizendo que era para o pessoal continuar da porta do Exército, que coisa boa viria. Ou seja, coisa boa seria esse golpe, com essa distribuição de poderes, onde as Forças Armadas teriam 8 representantes nessa comissão que investigaria o processo eleitoral. Né? O que eu te pergunto é o seguinte: com todos esses indícios, gente como Braga Neto não deveria estar sendo já processado de forma mais objetiva? Não teria que ser investigado de forma mais objetiva? Porque a gente vê um civil como o Anderson preso, ótimo, foi ministro e tudo, mas é um civil. E os militares, esse golpe não teve participação na produção de militares. Então, por que todos os indicados ali, a maior parte dos indicados são militares? Foram só os civis bananões, que nem o Anderson, que participaram disso? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma da participação do Braga Neto, né? Já tinha inúmeras narrativas e conversas aí por aí de que ele realmente estaria indo diariamente no comitê de campanha do Bolsonaro lá no Lago Sul, né? E lá fazendo reuniões com políticos da base bolsonarista, né? Bom, quando você acaba uma campanha e perde, o que você faz? Você desmonta o acampamento. Você está fazendo reuniões ali no comitê de campanha, por quê? Né? Então, e ainda mais isso. Depois ele chega lá na frente do Alvorada para os bolsominions lá e diz assim: não, vai vir coisa boa por aqui e tudo mais. Né? Tudo indica claramente que ali tinha alguma coisa sendo muito grave sendo gestada. Por quê? Porque o Conselho de Defesa Nacional chegou a ser convocado. Notem vocês, para o estado de emergência ser decretado, né, precisa de ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. O Conselho da República é mais complicado, porque ali tem gente que é político, né? Mas no Conselho de Defesa Nacional é mais fácil. E o Conselho de Defesa Nacional foi convocado e foi exposto. A pauta só não foi adiante porque o comandante do Exército disse que ali ele não participaria. Não participaria porque seriam 2 dias de glória e 20 anos de problemas. Né? Então, ele resolveu tirar o dele fora. Né? Comigo, não. Né? Sabia? É uma questão de bom senso. Né? A gente tem que saber, tem que ter um pouquinho de noção de risco. Então, só por isso que não foi adiante. Mas eu tenho a certeza que essa minuta era para ser submetida ao Conselho de Defesa Nacional, né? Que uma vez aprovada, e se ela fosse depois aprovada pelo Conselho da República, né? Aí o Bolsonaro teria mão livre, né? Para fazer isso que estava dentro do decreto. Né? Agora,
é claro que isso aqui é uma gravíssima violação da Constituição, porque a Constituição, primeiro, tem o princípio da separação de poderes como cláusula pétrea, nem emenda constitucional pode mudar a separação de poderes, quanto mais um decreto, né? E o segundo é que vamos dizer, o princípio da separação de poderes, né? Vamos dizer, o respeito à separação de poderes, né? É um princípio tão forte que desrespeitá-lo, né? Interferir em outro poder é crime de responsabilidade, segundo a própria Constituição, tá? Então, ali nós temos um fato extremamente grave, tá? Foi claramente uma insurreição, foi uma forma que eles quiseram dar vamos dizer, uma fachada jurídica para esse golpe, né? Da mesma forma como AI-1, né? Escrito pelo jurista Medeiros em 1964, né? Querendo justificar o golpe militar, né? Agora, eles não fazem com ato institucional, eles fazem com decreto, querendo justificar o golpe com decreto, né? É extremamente grave. Agora, é o seguinte, precisa-se realmente de provas um pouquinho mais robustas para tomar uma decisão clara em relação ao Braga Neto, tá? Há indícios fortes, né? Isso não tem dúvida nenhuma, mas precisa de algo um pouco mais robusto para tomar algum tipo de ação cautelar contra ele. Ou seja, uma prisão preventiva ou outra coisa parecida com prisão preventiva, como tornozeleira, coisa do gênero, não deixar ele sair de casa. Alguma coisa vai ter que ser feita em dado momento, né? Mas eu acho que as instituições estão trabalhando, né? As pessoas estão investigando. Certamente Braga Neto está dentro dos investigados. E em relação ao Bolsonaro, porque ele também deveria ter a prisão preventiva decretada. Esse é um tema que, inclusive, divide os próprios ministros do Supremo, que acham que pode causar uma reviravolta e incendiar o país. Qual que é a sua opinião sobre o Bolsonaro, que passou 4 anos aí incentivando um golpe? Olha, nós temos agora um teste para o Bolsonaro. O ministro Benedito pediu a nós, a campanha, que fornecêssemos o endereço de Bolsonaro, onde é que ele pode ser citado para a AIGE relativa ao uso dos palácios e dos meios governamentais para a campanha dele, né? Esse endereço é fácil de você entregar. A casa do boxeador lá é fácil você conseguir esse endereço. Aqui não é o problema. É saber se Bolsonaro vai ficar lá para ser citado ou se ele vai fugir, né? Se ele vai começar a ir para outro canto, dizem que ele vai para Oklahoma agora, dizem que vai para outro canto dos Estados Unidos, né? Provavelmente para não ser citado. Aí a coisa começa a complicar, porque aí você está vendo que ele está querendo fugir da justiça. Tudo bem, não é justiça criminal, né? É justiça eleitoral. Mas se ele faz isso com a justiça criminal, provavelmente ele vai fazer com a eleitoral, ele vai fazer isso com a criminal também, né? Veja que Bolsonaro tem contra si fortíssimos indícios de ser um instigador disso tudo. Por quê? Não só porque ele manteve um silêncio conspirativo logo depois da campanha, nunca reconheceu o resultado, bem pelo contrário, ficou insinuando de que houve fraude o tempo todo, às vezes até expressamente afirmando que houve fraude, não desmobilizou a tropa dele, né? Bem pelo contrário, ficou lá dando força para essa tropa dele, né? E ao que tudo indica, sim, o que Anderson Torres estava fazendo em Orlando, né? Ao que tudo indica, sim, ele estava a par do que estava por acontecer, né? Através de Braga Neto e tudo mais. E, em última análise, foi ele que convocou o Conselho de Defesa Nacional, né? Isso já não é mais um ato preparatório, isso já é o início, né, da prática do crime, é o que a gente chama de direito penal de iter criminis,
né? Isso já é o iter criminis, né? Então, me parece que ele é um caso típico, contra ele, muito mais do que contra Braga Neto, existem, sim, fortíssimos indícios, eventualmente, para aplicar o artigo 312 do Código de Processo Penal, prisão preventiva. Porém, né, sim, pode dar algum tipo de solavanco, né, de comoção nas bases bolsonaristas? Pode, né? Mas isso vai depender muito de como ele vai se comportar. Porque se ele colaborar com a justiça e se der por citado e o advogado dele fizer a defesa direitinho e tudo mais, não tem problema. Ele, inclusive, pode ficar nos Estados Unidos, porque hoje existe videoconferência até para a gente fazer interrogatório e tudo mais, né? Ele pode ficar lá. Se ele mostrar uma atitude colaborativa com a justiça, eu vejo problema nenhum dele ficar livre. Eu acho que não faz sentido prendê-lo por prendê-lo só porque é simbólico, né? Mas, se ele efetivamente começar a sabotar a atuação da justiça, a atuação investigativa da justiça, aí não tem outro jeito. Aí é 312.